Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao canal da Racine. Essa noite a gente vai comentar sobre a área de oncologia, né? O que que ela tem de especial e o que que a gente pode trabalhar junto dessa área. Bom, primeiro eu preciso me apresentar, né? Eu sou a coordenadora do curso de pós-graduação em farmácia oncológica do Instituto Racine, aqui em São Paulo. Eu sou farmacêutica, né? Eu tenho umas 3 décadas aí de formada. Eu me formei nas faculdades Oswaldo Cruz, eram poucas faculdades naquela época. E depois, durante a minha carreira, a minha trajetória, eu fui percorrendo aí o caminho da oncologia, né? Me associei à Sobrafo, fiz parte do grupo dos fundadores ali da Sobrafo, os primeiros profissionais que trabalharam na área de oncologia, e ao percurso daí, em passar por várias instituições, eu descobri que a parte da docência era muito interessante e venho me dedicando a isso nos últimos 7 anos, né? Então, além da minha especialização pela Sobrafo, eu também cursei e curso ainda cursos para aperfeiçoar a docência na área de saúde, né? E dentro das minhas experiências, que foram muito ricas, me proporcionaram um grande desenvolvimento, né? Posso destacar o Hospital AC Camargo, no início da minha carreira, depois eu passei pelo Hospital Albert Einstein, conheci a parte de prestação de serviços na empresa farmoterápica, toda a parte de manipulação de oncologia e garantia de qualidade. Também atuei numa clínica oncológica que deu uma visão muito melhor sobre equipe multiprofissional, foi uma experiência muito rica também. E atuei também na coordenação da farmácia do Hospital Samaritano. E há 7 anos, felizmente, eu estou na Racine, nessa responsabilidade da coordenação e também como docente. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho sobre oncologia para a gente entender o contexto geral aí do nosso curso, né? Oncologia é uma área que tem estado em evidência, está na mídia, a ciência toda está comentando sobre novos recursos, terapias. Então, é uma área que se desenvolveu muito no século XX, né? Então, com os avanços que a gente teve da medicina, foi possível que a gente compreendesse melhor essa doença, se preparasse melhor para tratar o paciente, com novos recursos, com recursos diagnósticos. Então, o século XX foi fundamental, né? A gente viu tanta a questão de melhoria de diagnóstico, desde a invenção do raio-x, os radioisótopos, até as técnicas de cirurgia. E com o desenvolvimento dos medicamentos, lá por 1940, 50, né, que iniciou o desenvolvimento dos medicamentos nessa área, isso vem num crescendo, vem num desenvolvimento muito grande, né? Inclusive, o sequenciamento do DNA auxiliou demais a gente a poder desenvolver novas moléculas que atuam cada vez mais especificamente, com maior segurança e com maior eficácia o tratamento dessa doença, né? Então, o século XX foi um boom e a gente tem aí hoje anticorpos monoclonais, imunoterapia, outras formas de cirurgia que a gente vê que a melhoria, né, da terapia tem sido muito grande, um avanço muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma condição, né, que está ligada à nossa própria existência, né? A questão da doença, ela tem aumentado, né, a sua incidência devido a uma série de fatores, né? Desde a questão do próprio envelhecimento, né? O envelhecimento propõe, né? Ele possibilita que a gente tenha pequenos problemas no nosso material genético que vão possibilitar
o desenvolvimento da doença. Então, o próprio envelhecimento já é uma questão complicante, né? E com a população cada vez com condições melhores de saúde, de saneamento, o número de idosos aumentando, a gente vai ter sempre uma demanda bem crescente, né, dos recursos dessa área. Aliado a isso, a gente tem também novos hábitos ou hábitos que a gente não consegue largar, né, como, por exemplo, o álcool, o fumo, né, algumas dietas baseadas mais em comidas gordurosas, em condimentados, séries de fatores ambientais que vão proporcionar uma maior incidência da doença na nossa população, inclusive mais jovem, né? Para combater isso, e como a gente já falou a respeito das novas tecnologias, a gente também teve um grande avanço na questão do diagnóstico. Então, hoje, a gente tem melhores condições de conhecer a doença, o estágio dessa doença, a origem, como ela está se comportando, a sua evolução. Aí a gente tem uma imagem de um PET-CT, uma grande contribuição aí para o estadiamento da doença, por exemplo. E nem podemos deixar de falar a questão dos medicamentos, né? O avanço que nós tivemos aí nos últimos 20 anos a respeito de medicamentos mais específicos, né? Olhando diretamente para aquela célula cancerosa com receptores, bloqueadores de sinal, da carcinogênese. Então, uma série de novidades que trouxeram grandes avanços para o tratamento dos nossos pacientes. Bom, se a gente tem tantos recursos, nós temos cirurgia, radioterapia, vários tipos de modalidades de tratamento com medicamentos, isso tudo, além da doença, traz uma complexidade muito grande. Então, nós não podemos só olhar a doença e aplicar o medicamento, nós temos que olhar esse paciente como um todo, né? O câncer é uma doença muito complexa e que vai precisar de demandas a respeito da alimentação do paciente, da sua capacidade motora, sobre os aspectos emocionais desse paciente, né? Não só tratar aquele órgão acometido, mas olhar o paciente como um todo. E aí a equipe multiprofissional é fundamental para que esse paciente tenha um tratamento com resultado, melhorando a sua qualidade de vida e aumentando a sua sobrevida. E não podemos deixar de falar que o farmacêutico é parte principal, né? Ele faz parte dessa equipe, tem um papel muito importante para auxiliar todos esses outros profissionais a conduzir uma terapia mais segura. Bom, farmácia em oncologia, né? Se a gente tem uns 30 anos atrás, nós tínhamos um grupo de medicamentos quimioterápicos, só se falava de quimioterapia. Naquela época, as enfermeiras manipulavam os medicamentos, mas dessa fase em diante, que, aliás, eu faço parte, né? Minha trajetória começou há uns 35 anos atrás, muito se desenvolveu que o farmacêutico acabou abraçando essa responsabilidade, essa atividade, e começou a se estruturar melhor, primeiro em relação à manipulação dos medicamentos, manipulação com mais segurança, olhando melhor a prescrição, olhando o paciente, e esse trabalho da farmácia em oncologia foi se desenvolvendo, o grupo foi aumentando, nós começamos com 5 ou 6 farmacêuticos aqui no Brasil, e isso foi se desenvolvendo, e tivemos uma grande contribuição há 20 anos atrás, um pouco mais, com a criação da nossa Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, a SOBRAF, que tem trabalhado com muita garra para proporcionar o desenvolvimento dos profissionais dessa área e o reconhecimento, né, da nossa atividade aí junto à sociedade. E hoje, como nós estamos? Bom, a questão de manipulação de medicamentos está tranquila,
a gente já tem legislações, resoluções que tratam sobre o assunto, que podem orientar o farmacêutico a estruturar toda a sua área, as suas atividades. E não só isso, né, mas em paralelo, toda a atividade do farmacêutico junto à equipe multiprofissional. Né? Então, hoje a gente já tem um panorama bem mais evoluído, nós estamos muito bem fundamentados para a prática da nossa atividade. Então, isso foi um grande avanço do que a gente teve há 30 anos atrás. Se nossa ferramenta de trabalho é o medicamento, né, é necessário que a gente acompanhe, então, toda essa evolução em relação a novos medicamentos, considerar os medicamentos quimioterápicos que a gente dizia, né, que são os mais antigos, mas também em novas tecnologias como terapia-alvo, imunoterapia. E a gente tem essas alterações a cada semana, nós temos medicamentos novos colocados no mercado, novas aprovações pela Conitec. Então, é preciso que a gente acompanhe todos esses recursos, todos esses aspectos, né, para a gente poder dar uma boa assistência ao nosso paciente. Para isso, não é só possível a gente atuar simplesmente iniciando uma atividade dentro de uma instituição, como um hospital, como uma clínica ou um centro de infusão, né? A gente, infelizmente, teve, e acredito que a gente ainda tem, várias situações que nós vimos questão de erro, né, de medicamentos e dentro da área de oncologia que geraram perdas de pacientes, perdas humanas devido ao erro do medicamento. Então, o nosso Conselho Federal, né, preocupado em normatizar, organizar essa atuação do farmacêutico para a área de oncologia, lançou a resolução 640 em 2017, né, há 3 anos atrás, dizendo, olha, se você vai atuar na área de oncologia, em qualquer instituição, você precisa estar preparado. Então, o que contém nessa resolução? Ou você vai ter um título de especialista emitido pela Sobrafo, e isso é feito através de uma prova, que acontece todos os anos no Congresso, ou você deve ter 3 anos de experiência na área de oncologia, ou fazer uma residência em oncologia, né, estudar a área de oncologia, ou num curso de pós-graduação lato sensu de farmácia oncológica. Então, hoje, o farmacêutico que quer se lançar na área, ele deve procurar, se ele não tem a experiência necessária, ou obter o título de especialista, ou aprimorar seus conhecimentos através de cursos ou residência em oncologia. E o nosso curso, a pós-graduação, está de acordo com a resolução aí do CFF. Só ressaltando, essa habilitação, como essa resolução foi publicada em 2017, o prazo para cumprir essa exigência era de 3 anos, e isso venceu agora em abril de 2020, mas devido à pandemia, esse prazo foi prorrogado para o final do ano. Então, hoje, o farmacêutico que quer atuar, ele precisa cumprir com essas titulações para ele poder exercer a sua atividade na oncologia. Bom, falando de formação do profissional, né? Como a gente ilustrou um pouquinho no início da apresentação, para o farmacêutico poder atuar, ele precisa compreender a doença, né? Como é que ela se origina, onde que ela se instala, como eu posso tratar, quais são os recursos necessários para tratar essa doença. Então, considerando os medicamentos, né,
como deve ser acompanhada essa farmacoterapia? Então, quais são os recursos, os medicamentos, como eles atuam? Como aplicar esses medicamentos? Será que eu aplico um medicamento, depois eu aplico o outro? Eles estão em conjunto? Eu uso junto com a radioterapia? Então, tem uma série de modalidades aí para tratar a doença, tudo baseado na medicina, né, na medicina baseada em evidências, que vai dizer a melhor forma de tratar aquela doença naquele estágio. Então, é necessário que eu acompanhe isso, e a medicina baseada em evidências é uma novidade a cada dia, né? Então, eu preciso estar atualizado, além do conhecimento básico da doença e dos medicamentos, eu preciso estar atualizada todo dia. Existem novos guidelines e novas recomendações. Para que esse tratamento seja eficaz, ok, eu estou usando os recursos conhecidos, né, baseado em evidências, mas ele também precisa ser seguro, né? Eu não posso levar um paciente a uma injúria, a um dano. Então, eu preciso assegurar que o paciente não tenha reações adversas, que ele tenha manejo das toxicidades, prevenindo danos ao paciente, né? Se eu considerar a questão da manipulação dos medicamentos, né, eu preciso saber como eu vou fazer essa manipulação. Então, não é simplesmente como se fazia 30 anos atrás, eu pego um frasquinho, aspiro o volume, injeto no soro, isso não existe, né? Então, a gente precisa de uma infraestrutura básica, com uma área adequada, com equipamentos, com pessoal treinado, né, com processos validados, né? Então, para garantir que eu vou cumprir o que a prescrição manda, sem danos ao nosso paciente. E quem atua, então, na farmácia oncológica, fazendo manipulação ou atuando na parte clínica, é preciso também considerar a parte de gestão, né? Nós não podemos esquecer a questão dos recursos materiais, né, ou medicamentos, ou materiais, os insumos para infusão, mas também a questão dos recursos humanos, né, considerar a parte de treinamento desse pessoal, saber como manipular, a técnica, né, o que é aquele medicamento que ele está manipulando, para que ele serve, né, toda a questão de gestão, né, que o farmacêutico líder nessa unidade, ele deve saber, né, ele precisa avaliar a questão de fornecedores, toda a parte de logística, controle de armazenamento, de condições de armazenamento, etc. E não deixar de fora, mas sempre olhando toda a questão do paciente e a equipe, né? Porque o farmacêutico, como nós vimos, vai interagir dia a dia com outros profissionais da equipe multidisciplinar, então é preciso que ele conheça essa equipe, que ele saiba interagir e, principalmente, saiba interagir com o paciente também, com os familiares, para que possa dar uma orientação adequada, tirar dúvidas, né? Isso é muito importante para dar uma segurança ao nosso paciente. Bom, agora, então, a gente pode falar do nosso curso, a pós-graduação. A pós-graduação, como é que ela está estruturada? Então, nós temos diversas disciplinas que vão abordar desde a compreensão da doença, os tratamentos, os recursos necessários. Então, a gente vai ter dentro dessa primeira disciplina, a questão da oncologia clínica, da medicina baseada em evidências, né, dos medicamentos que são usados para tratamento, todas os tipos de medicamentos que são utilizados dentro dessa especialidade, né, contemplando toda a farmacologia deles. Na parte de assistência, a gente vai falar sobre os protocolos de tratamento, né, a farmacoterapia, como eu utilizo esses medicamentos combinados, quando tem um paciente que vai fazer uma cirurgia, ou uma radioterapia, ou o paciente vai fazer uso do medicamento domiciliar, né?
toda a questão clínica de acompanhamento da assistência ao paciente, né, que está em tratamento, seja na parte ambulatorial, seja internado, seja domiciliar. É importante conhecer os aspectos da vigilância do paciente. Então, a farmacovigilância, a tecnovigilância, né? Questões que a gente deve considerar para prevenir danos na terapia. E uma das atividades muito importantes é a avaliação da prescrição, né? Então, acessar o prontuário do paciente, verificar seus exames, verificar se aquela terapia que foi proposta, ela realmente vai ser a indicada para o paciente, né? Dentro da nossa resolução 204, né, nós temos a nomeação do farmacêutico como um dos profissionais que vai validar a prescrição médica, né? Então, uma das responsabilidades do farmacêutico, junto com o enfermeiro, é validar a prescrição do oncologista. Então, a importância que a gente tem dentro dessa equipe em confrontar os dados, em validar essa prescrição, para que o erro não perpetue dentro dessa cadeia, dentro desse processo. Então, uma das responsabilidades muito importantes do farmacêutico na parte clínica e na farmacotécnica. E aí, falando de farmacotécnica, também o curso vai trazer todos os aspectos de estruturação de uma central de misturas, que vai contemplar a área de oncologia, toda a parte de controles, controle de qualidade, controle microbiológico dessa área, toda a parte de biossegurança, né? O manuseio de antineoplásicos orais, como eu devo fazer, né, dentro da minha instituição. Além da questão da gestão da farmácia oncológica, que a gente já comentou um pouquinho, questão de fornecedores e recursos, mas também a segurança do processo, a gestão de riscos, né, olhando esse paciente, olhando meus processos e identificando quais são os pontos mais críticos e o que eu devo considerar para prevenir os erros, né? Em relação à equipe multiprofissional, o curso da Racine dá uma grande importância nesse olhar do farmacêutico interagindo com a equipe. Então, dentro do nosso curso, nós temos nutricionistas, enfermeiros, oncologista, fisioterapeuta e psicólogo falando sobre a sua atuação e como nós vamos interagir com o farmacêutico, como eles interagem com o farmacêutico dentro da equipe, né? Então, o aluno vai poder compreender melhor qual vai ser o dia a dia, a sua prática, quando ele estiver ali, né, na sua atividade dentro da instituição. E também não deixar de lado a questão do paciente, né? Dentro do curso a gente tem um olhar importante aí sobre a humanização da oncologia e sobre como o farmacêutico pode interagir com o seu paciente, né? Então, desde entender o que aquela doença significa para aquele paciente e para os familiares também, né? Como ele foi afetado por essa doença? Existe alguma inquietude, uma ansiedade, uma depressão? O que significa o câncer para a sociedade? E aí entender melhor toda a fala do paciente, todas as dificuldades que ele traz e poder ser um apoio e até, por exemplo, detectar possíveis problemas, encaminhar esse paciente para outros profissionais. Então, essa questão, tanto da equipe multiprofissional, como essa questão do olhar humanizado do paciente, né, muito importante para a gente contribuir com pequenos detalhes, com o preparo adequado para que a gente possa orientar esse paciente e indicar para completar as suas necessidades, né?
Bom, a gente tem todas as disciplinas, né? E dentro das aulas, né, os alunos vão fazer várias atividades, sempre refletindo a respeito das situações da prática, né? Então, através da discussão de casos e estudos de casos, né? Através também de situações problema, então trazer situações da realidade e proporcionar que o aluno faça uma avaliação, uma reflexão e proponha, né, uma nova solução para aquele problema. Também nós vamos desenvolver seminário, então o aluno vai desenvolver um tema, vai fazer uma apresentação, vai expor os conhecimentos que ele adquiriu naquele período. Nós vamos também ter simulação, uma simulação de manipulação, que vai estar preparada lá no laboratório do Instituto, né? Onde ele vai fazer a paramentação, ele vai fazer a lavagem das mãos, vai manusear o soro, a seringa, como fazer a técnica para não se contaminar, toda a parte de biossegurança, né? Mas ao final do curso nós vamos ter um produto de todo essa trajetória, que vai ser o trabalho final, né, com temas que vão discutir sobre a atuação do farmacêutico, sempre com o olhar da prática, sempre com o olhar do dia a dia do profissional dentro das instituições. Então, dentro do curso, a gente vai abordar uma série de pontos, né, importantes aí, tanto na parte farmacotécnica, tanto na parte clínica, né, inclusive a questão de treinamentos, falar sobre cuidados paliativos, que é uma área que tem se desenvolvido nesses últimos anos, reforçar a questão da equipe, e falar também sobre os resíduos. A gente não pode esquecer a nossa responsabilidade aí sobre os restos de medicamentos, restos do material infundido. Vamos comentar sobre os radiofármacos, né, a importância da gente estar preparado, conhecer um pouco a respeito disso. Falar sobre pesquisa clínica, né? A pesquisa clínica atua na avaliação de novas terapias, e a oncologia tem vários estudos em andamento, então é importante entender o que é uma pesquisa, como é que o farmacêutico vai atuar dentro dessa equipe de pesquisa, né, além da clínica, gestão, e a questão da biossegurança. E eu queria ressaltar mais uma coisa a respeito, que os nossos professores são profissionais que estão no dia a dia, eles estão trabalhando nas instituições, são profissionais com uma vasta experiência na área e tem um grande talento também para a docência. Então, aliado aí a nosso objetivo, né, de formar profissionais, né, nós temos professores que atuam diretamente e têm um autodesenvolvimento, especialização e trazem uma grande contribuição aí no dia a dia para os alunos, né? Essa aqui é uma tela aí do nosso curso, né, onde o professor está interagindo com os alunos, só para vocês terem uma ideia. E também queria destacar que dentro do curso nós temos uma preocupação também muito grande com os alunos, né? Então, quais são os objetivos dos alunos, né? Então, eu trouxe aqui essa tela e é uma pesquisa que a gente fez a respeito do que você pretende com o curso, quais são os seus objetivos. Eu quero me aperfeiçoar na área, eu já atuo, eu quero entrar nessa área porque é uma área muito dinâmica, eu quero alavancar a minha carreira. Então, toda a nossa preocupação em relação, assim, qual é o objetivo, a gente tentar direcionar toda a didática para a necessidade dos alunos, conhecendo melhor cada um, né? E para a gente fazer uma finalização, eu trouxe aqui essa frase
que eu acho que reflete, né, o que eu penso, o que eu sinto a respeito da nossa prática. Então, fazer o sentido na vida de outra pessoa que está frágil pelo acometimento do câncer é uma grande realização como ser humano. Saber que fez um pequeno papel, talvez, mas auxiliou que a vida continuasse da melhor forma possível para um certo alguém e seus entes queridos. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o curso, sobre as modalidades agora, tá? E depois a gente pode conversar, eu estou à disposição para a gente tirar mais dúvidas. Então, os cursos que a Racine promove são de pós-graduação, também aperfeiçoamento e educação continuada. E temos duas modalidades de ensino. Nós temos o presencial ou a distância. É lógico que o presencial, no momento, ele está sendo feito à distância devido à nossa situação, mas esperamos retomar isso quando as nossas autoridades liberarem. Seja no modo presencial ou à distância, nós temos aulas obrigatórias. Então, assim, mesmo que você se inscreva para o curso, na modalidade à distância, nós vamos ter 7 encontros presenciais, são 7 meses que o aluno vai estar na sede da Racine para fazer atividades com o restante do grupo. Então, as aulas à distância, elas são transmitidas ao vivo, então você vai estar vendo ali o professor, vai estar vendo o material, vai estar fazendo atividades e vai poder interagir ao vivo. Então, qualquer dúvida, você pode transmitir, o professor te responde na hora. Não tem aquela coisa de assistir e depois mandar a pergunta e depois receber a resposta. Não, é na hora, tá? Isso é muito importante, porque isso traz um desenvolvimento muito grande, né? A gente tem esse sistema já há mais de 7 anos, isso não foi inventado agora, a gente não tem um desenvolvimento recente aí, esse sistema já está em uso já há 7 anos, né? Então, a gente tem desenvolvido ele ao longo do tempo, né? Então, isso é uma grande diferença, né, em relação ao curso. As aulas, então, são um final de semana por mês. E por quê? Hoje, para atuar na oncologia, eu preciso da habilitação. Então, o curso tem o reconhecimento, tem o apoio da Sobrafo, e isso é uma garantia que você vai poder criar toda a sua titulação para poder atuar na área de oncologia. Ok? Então, aqui algumas fotos das nossas turmas, do laboratório, mais fotos aí dos professores em sala. Então, eu queria agradecer todo mundo e pedir, né, se alguém tiver dúvidas, vamos abrir o chat aí para perguntar. Falar que nós estamos com a turma 7 iniciando dia 24 de julho, as inscrições estão abertas, né? É possível também fazer um ingresso remanescente, se você ainda tem dúvida, quer pensar melhor, podemos verificar a possibilidade de vagas um pouco para os meses seguintes, não muito para não prejudicar o desempenho durante o curso. Ok? Então, eu encerro aqui minha apresentação e estou à disposição de vocês. Então, aqui tem uma solicitação, né? Algumas perguntas. Quando você tiver, assim, uma questão, uma dúvida, né? Qualquer informação que você precise, você pode fazer contato pelo e-mail cursos@racine.com.br ou pelo telefone
5511 3670 3499. E nós temos o WhatsApp também, que é o 5511 96583 9044. Ok? Tem uma pergunta aqui: eu posso fazer em EAD e somente nos encontros presenciais? E quantos são obrigatórios? Sim, você pode fazer à distância e somente nos encontros presenciais. São 7 encontros, né? A frequência ela é computada pelas aulas que você assiste. É lógico, é muito melhor que você assista de forma síncrona, mas é possível você assistir a aula. Se você teve um plantão, se você teve alguma intercorrência, não conseguir assistir na data da aula, assistir depois. As aulas ficam disponíveis durante todo o período do curso, ok? O curso tem duração de 440 horas, tá? Então, são 1 ano e 8 meses de curso, tá? O último mês seria a apresentação do trabalho final. E dentro dessa programação, nós temos as aulas, as atividades, a simulação, ocorrem todos nesse período. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Que diferencial trará esse curso para a minha carreira? Bom, gente, como a gente disse, não só a questão da habilitação. Então, você vai ter uma atuação só através de uma titulação, né? Então, você só vai poder atuar se tiver as condições que o CFF recomenda. Mas a questão do curso Racine, com esses professores habilitados, todos atuantes, então atualizados, trazendo toda a experiência deles, e não só como na docência, inclusive, né? Isso traz um diferencial muito grande, porque você vai estar acompanhando tudo que tem de mais novo, de mais importante que está sendo discutido nas principais instituições de oncologia aqui do Brasil. Então, é um grande diferencial, não só o formato do curso, né, por ter essa disponibilidade de assistir à distância, mas também com todo o pessoal, os professores, que têm uma grande capacitação na área. Ok. Sem mais perguntas, então nós vamos fazer o encerramento. Agradeço muito a audiência. Foi muito importante estar dividindo isso aqui com vocês. E nos contate através do e-mail, ou do WhatsApp, ou telefones, para vocês conhecerem melhor a nossa programação e toda a relação de cursos de oncologia da Racine. Obrigada e boa noite.